Olá, aqui é a Gabriela e eu falo de astrologia e constelação familiar ou abordagem sistêmica, essas duas abordagens que eu utilizo nos atendimentos. Quando eu faço a interpretação do mapa astrológico, tem um ponto muito importante que eu olho, que são os elementos, né? O ar, fogo, terra e água. No nosso mapa astrológico, nós temos os 4 elementos. Os signos, os arquétipos dos signos estão divididos nesses 4 elementos. Então, é diferente um sol que vibra no elemento água, um sol que vibra no elemento ar, o Mercúrio em elemento ar, o Mercúrio em elemento fogo. Então, cada elemento vai dando características comuns entre os signos de fogo, entre os signos de terra, de água e de água. E o que acontece? Isso, muitas vezes, a gente pensa assim, eu tenho o sol em aquário, então eu sou o elemento ar, eu vibro no elemento ar. E o nosso mapa não é feito só do nosso sol. O sol é um ponto importante, é o ponto para onde a gente olha, o ponto máximo da interpretação, porque seria a realização da nossa alma, desenvolver aquele arquétipo, é a nossa tarefa, né? Quando nós buscamos a leitura do mapa astrológico. Mas o elemento daquele sol não é o mais importante. Ele é importante sim estar equilibrado, mas existem outros elementos. Nós vamos ter planetas nos outros signos também. Por isso que a gente fala, a pessoa não é só o signo solar, né? Há outros pontos muito importantes no mapa que falam de outros aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, o Mercúrio fala muito da mente, né? Da forma como nós raciocinamos, como nós assimilamos as coisas. Então, conforme o elemento em que eu tenho esse planeta, geralmente é o mesmo elemento do Sol, porque Mercúrio e Sol estão bem pertinhos sempre no mapa astrológico, é uma questão astronômica até. Mas eu posso ter em elementos diferentes. Então, significa que o meu sol vibra num elemento, mas a minha mente vibra em outro. Né? A lua, às vezes, pode estar num elemento bem diferente do nosso sol. Então, as minhas emoções vibram naquele elemento. Né? Uma lua, por exemplo, em elemento terra, é muito diferente de uma lua em elemento água, porque as emoções irão se trabalhar de formas diferentes, o sentir, o se nutrir, né? O que realiza, o que nutre a pessoa, que é a lua no mapa, ela se nutre de uma forma diferente de quem tem a lua em água e de quem tem a lua em fogo, por exemplo. E isso tudo, essa questão dos elementos no mapa astrológico tem muito a ver com o nosso corpo, com a nossa saúde. Por quê? Às vezes eu faço a leitura de um mapa de uma pessoa que, por exemplo, está com pouquíssimo elemento ar no seu mapa. Então, as conversas astrológicas no mapa astrológico dela pedem que ela dê uma atenção para esse elemento na vida dela e incorpore essa atenção na sua rotina. Então, a pessoa que tem um pouco elemento ar no seu mapa ou muito elemento ar, ela pode ter sintomas como ser uma pessoa aérea, desligada, ou uma pessoa muito autoritária, uma pessoa que não troca, né, que não se relaciona, que não vive o social, que se isola. Então, são alguns sintomas do desequilíbrio do elemento ar no mapa. Por exemplo, uma pessoa que tem fogo, né? O fogo no nosso mapa, ele traz a inspiração, a fé, a confiança, a alegria de viver. Mas se a gente está com esse elemento desequilibrado, nós podemos ficar briguentos, né? Arrumando confusão, criando conflito, egoístas, né? Exagerados. Então, é o elemento fogo aí mal trabalhado no mapa, desequilibrado.
A mesma coisa com água. A água remete às nossas emoções, aos nossos sentimentos, né? Então, quando nós estamos com esse elemento apaziguado no mapa astrológico, que nós temos ali os aspectos que se formam no mapa, que indicam aonde eu preciso prestar atenção em relacionado aos meus sentimentos e emoções, e eu tô conseguindo fazer esse trabalho, eu vou ficar com esse elemento legal. Agora, se eu não tô, eu vou ficar sentindo demais, me misturando demais, sentindo coisa que não é minha, me preocupando com coisa que não é minha, né? Querendo ser o salvador, né? Isso é muito um aspecto de água, né? Desequilibrado, né? Empatia demais, aquela empatia tóxica, a pessoa que quer salvar as pessoas, né? Que não cuida de si, né? Que se perde demais nas suas emoções, perde o fio da meada da sua vida, fica lá, naquela água perdida nas suas emoções. Então, o elemento água é muito importante. E se a gente não trabalha o elemento água direitinho no nosso dia a dia, a gente fica uma pessoa carente, absorvendo tudo, nostálgica, né, sempre sofrendo. A mesma coisa com o elemento terra, que é um elemento muito importante no nosso mapa, que é a nossa realização, é a nossa construção, é onde a gente coloca a mão na massa, são nos signos de terra do nosso mapa, né? Se ele está desequilibrado, nós somos apegados, né, teimosos, lentos, letárgicos, né, procrastinando, não faz, né, não planeja, não consegue fazer um planejamento, não tira as coisas do papel. Então, isso é o elemento terra em nós. Né? Isso está muito relacionado ao nosso cotidiano, a casa 6 do nosso mapa, que fala dos nossos hábitos. Então, quando a gente faz uma leitura do mapa astrológico, especificamente o produto que eu entrego, a interpretação que eu entrego, eu faço essa análise da quantidade de elementos no mapa da pessoa. E ali, e com outras informações que o mapa oferece, claro, né? Por exemplo, casa 6, o que a casa 6 dela diz, que é a casa dos hábitos, da saúde, né? O que ela diz para a pessoa, o que ela está informando ali. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está com muito elemento ar e ela precisa trabalhar outros elementos, eu faço até uma sugestão de que tipo de atividade física seria o ideal para ela, né? O tipo de música que ela pode ouvir, né? Uma atividade livre em casa, né? Quem tem o elemento água, por exemplo, muito desequilibrado, às vezes é legal escrever as suas emoções, desenhar, né? Quem tem o elemento ar muito exacerbado, também importante de repente fazer dança livre, né? Ouvir música com tambor. Então são vários aspectos que eu analiso que vai na interpretação, que não são só aspectos que vão falar sobre como ela lidar com o inconsciente, como ela lidar com a sua materialidade na vida, onde em ciclo ela está inserida, mas também que tipo de atitude ela pode colocar no seu dia a dia, no seu cotidiano, para equilibrar os elementos que nos ligam à natureza. Porque fazer um mapa astrológico, a leitura do mapa astrológico nada mais é do que nos colocar em contato com os ciclos, com a vida que pulsa à nossa volta. Então, nós muitas vezes estamos desconectados da nossa própria natureza. Então, se eu sou uma pessoa que tem o elemento água, sou mais sensível e preciso cuidar disso na minha vida, então determinadas atividades, determinados alimentos, determinados hábitos não me fazem bem e eu preciso me cuidar nesse sentido. Se eu tenho o elemento fogo que está muito descontrolado, eu posso inserir atividades que vão acalmar esse fogo, esse elemento fogo. E aí eu vou sair dessa frequência do brigão, do egoísmo, do conflito, né? E vou acalmar o meu sistema. Por isso que é importante, quando a gente está apresentando os sintomas na nossa vida, que está tudo dando meio errado, que a gente só
o que que acontece? A gente faz muitas coisas e não dão certo, a gente fica naquele sentimento de culpa, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente. Não é uma questão pessoal, às vezes, é só uma questão de ter conhecimento, autoconhecimento, né? É uma chance que você se dá quando você escolhe uma ferramenta de ajuda para as suas questões, alguém que vai olhar, te ajudar a olhar para isso. É uma oportunidade de mudança, mas é uma oportunidade de mudança de um lugar assim com alto amor, de autocuidado, de saber o que me faz bem, o que não me faz bem, e daí então eu começo a gerenciar tudo isso. Então os elementos são muito importantes. Toda semana eu tenho colocado um post no meu feed que fala, né, o sol através dos elementos, a lua. Semana passada foi Mercúrio, se eu não me engano, a retrasada, a passada foi Mercúrio. Essa semana eu vou postar Marte, então se você quiser fazer um feedback ali, voltar no feed, você vai encontrar essas informações. Se você quer dica, pode colocar aqui nos comentários. Olha, eu me sinto assim, essa, ou um sintoma, ou por exemplo, eu tenho a lua em tal signo, em tal elemento, né? Ou em tal signo, se você não sabe o elemento. Eu posso te dar uma dica aí, claro que de uma forma assim, muito generalizada, né? Porque o ideal é fazer o mapa. Então aí é isso que eu queria falar, que essa análise dos elementos no mapa astrológico é mais uma possibilidade que o mapa astrológico nos oferece de trazer o equilíbrio para o nosso cotidiano e sanar as nossas questões, né, que às vezes são muito simples, né, de serem ajustadas, não é nada muito estrondoso. Então, se você tem curiosidade de conhecer o seu mapa astrológico, tem algum sintoma recorrente aí, quer ter uma visão mais ampla, quer saber em que ciclo você está, ou quer uma luz para mudar, para transformar, para continuar da onde você está, tem link na bio para agendar o seu mapa astrológico, também constelação familiar, se você também quer olhar algum sintoma com esse olhar da sistêmica. E tem os dois itens que estão na promo até o dia 30, que é o encontro com Plutão e o encontro com Vênus, que são 2 pontos do nosso mapa. E é uma interpretação que eu trago aqui que não tem atendimento online, por isso que o preço dela é mais legal, assim. É uma oportunidade para você conhecer meu trabalho, de repente começar a conhecer o seu mapa, começar a colocar os pezinhos ali na água e ir sentindo essa ciência milenar que é a astrologia, como ela pode fazer pela gente na nossa vida. Então, por hoje é isso, até breve, nos falamos. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Curte, comenta, compartilha, chama as amigas. E continue acompanhando aqui o feed, sempre tem conteúdo novo para você. Até mais!